no eu inconsciente, o Jung vai falar assim que para esse segmento arbitrário, né, da psique coletiva, elaborado às vezes com grande esforço, ele vai dar o nome de pessoa, de persona, né? Então a persona vai ser esse segmento arbitrário da psique coletiva e que para ser elaborado, às vezes ele é feito com grande esforço, né? Ele vai dizer que a palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, né? Porque ela designava essa ideia da máscara grega, né? Usada pelo ator, e significava o papel que o ator ia desempenhar, né? Então, a partir da máscara que estava colocada no ator, a plateia sabia o que esperar daquele personagem, né? Que tipo de comportamento aquele personagem teria. E aí o Jung vai continuar dizendo que, sendo a persona esse recorte mais ou menos arbitrário e acidental da psique coletiva, a gente cometeria um erro se a gente considerasse ela como algo individual. Num outro trecho, o Jung vai falar assim que a persona ela vai ser o quê? Ela vai ser um segmento arbitrário da psique coletiva, né? E que às vezes a gente, para elaborar isso, vai exigir um grande esforço, né? E é isso que ele vai dar o nome de persona, né? Ele vai dizer que até a palavra persona ela é realmente uma expressão muito apropriada para essa função de relação com o mundo exterior, porque ela designava originalmente aquela ideia que a gente viu nos slides anteriores, né? Da máscara usada pelo ator, né? Significando o papel que ele ia desempenhar. Então, quando o ator colocava essa máscara no teatro, a plateia já sabia, antes mesmo de qualquer movimento do ator, o que esperar desse personagem, né? Então, vocês já percebem a expectativa colocada, né? E como isso serve, de certa forma, para fazer uma ligação da gente, ali no caso do teatro, do ator com a plateia, mas da gente também com a sociedade, com o meio que a gente está colocado, né? E aí o Jung vai continuar dizendo que, sendo a persona, né, esse recorte mais ou menos arbitrário e acidental da psique coletiva, a gente cometeria um erro se a gente considerar ela como algo individual. Então, assim, o indivíduo, né, e a individualidade ali daquele sujeito, ela é maior do que essa proposta da máscara, né? Se a gente pensar no teatro, a personalidade do ator, ela é diferente e ela é maior do que, às vezes, o personagem que ele está interpretando, né? Aqui a gente pode pensar nessa mesma dinâmica, né? Às vezes, para interpretar esse papel social, a gente é obrigado a abrir mão de algumas características da nossa personalidade, né? Por motivos variados aí, e às vezes até esconder mesmo algumas características, porque elas não seriam bem aceitas socialmente, né? E aí ele vai continuar dizendo que, como o próprio nome revela, esse nome persona, né? Ela é simplesmente uma máscara da psique coletiva, né? Essa máscara que vai aparentar uma individualidade e que vai tentar convencer os outros e até a si mesmo, né? O sujeito que usa essa máscara, que é uma individualidade, né? Quando, na realidade, ela não passa desse papel, né? No qual fala a psique coletiva, né? Para a gente pensar num exemplo simples, vamos pensar numa entrevista de emprego, por exemplo. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, normalmente a gente vai tentar representar o papel ideal para ser contratado por aquela empresa, né? Então, assim, dependendo do grau de informação que a gente tiver, a gente vai tentar dar respostas que estão sendo esperadas, né? Então, ali a gente não está com a própria personalidade como um todo, mas a gente está muito mais, assim, fazendo um recorte da nossa personalidade e uma proposta de adaptação para conseguir atender a expectativa daquela situação, né? A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se a gente pensar, vamos imaginar que vocês têm um namorado ou uma namorada, e você vai conhecer a família dessa pessoa, né? Naquela situação, muito provavelmente, você vai atuar de uma maneira para tentar corresponder às expectativas e tentando causar uma boa impressão, né? Então aí entra tanto a sua ideia do que seria uma boa impressão, ou do que se espera de uma pessoa que está se colocando nesse papel de pretendente dessa pessoa que está envolvida com a família aí, né? Então a gente teria aí também um entendimento breve da persona, né? De como a gente se molda de acordo com a situação e de como a gente retira partes da própria personalidade para se adequar a essa situação, né?
No próprio livro Eu Inconsciente também, o Jung vai dar uma explicação depois um pouco mais pormenorizada, lá no parágrafo 305, né? Ele fala assim, ó, a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então, vocês percebem que já temos aqui duas possibilidades, né? Primeiro, a possibilidade de produzir esse efeito sobre os outros e também de esconder a nossa verdadeira personalidade, as partes que, de repente, a gente não acha adequada para aquela situação, né?